Terça-feira passada nós falamos sobre consciência. Não consciência negra, que seria interessante eu falar um dia aqui, né? Mas consciência. E esses dois jovens aí e alguns outros jovens foram culpados, e aí eles fizeram um desafio entre eles mesmos, e aí trouxeram terça-feira e foi bênção, né? Repercutiu muito porque eles estão aqui hoje todos, né? E desde então, falta o Aguinaldo agora da palavra dele em Romanos capítulo 14, de repente, terça-feira que vem, é um bom momento. E diante disso, nós começamos a pensar algumas coisas. Eu gosto muito de Romanos 12, né? Quando for para o céu, eu quero conhecer esse Romanos 12, 12. Então, Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas nós queremos parar somente no grifo que eu fiz, é o meu grifo aí, mas transformável pela renovação da vossa mente. Interessante, eu estou vivendo, acho que outro milagre na minha vida, irmãos. Eu não estava conseguindo ler esses textos. E hoje, se eu coloco o óculos, dá uma... Eu não consigo enxergar com óculos, estou enxergando sem óculos agora, acredita? Né? Se você quiser pegar uma nota de 100, levantar e me ver se eu consigo enxergar mesmo. Alguém tem aí? Não tem, né? Então, Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, e está unida com Deus. Como é verdadeira a vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Ao receber Jesus Cristo, isso é muito claro dizer, ao receber Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, querido, uma parte da constituição nossa, né, ela se torna nova. E nós sabemos disso, que é o nosso espírito, né? Nosso espírito, quando a palavra chega até ela, quando temos a salvação, ela é assim vivificada, segundo a palavra de Deus. Então, nós nos tornamos assim, nosso espírito novo. Amém? Mas o nosso corpo, se você tem uma idade assim de 110 anos, começa a ter dificuldade, né? Mas a Bíblia diz que todos, né, se tornaram nova criatura quando a gente aceita Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Novas pessoas espirituais em Cristo que nós somos, né? Mas é isso no sentido espiritual, tão somente no sentido espiritual, porque no mundo físico, no mundo natural, depois da a pessoa se converter, ela ainda precisa ter uma consciência, e aí renovada. E aí nós falamos sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22, em 3 meses e meio, né? De repente a gente fala em Romanos aqui 1 ano, não sei. Então a Bíblia fala sobre consciências e seus pensamentos transformados. A consciência precisa aprender a funcionar de acordo com a sua nova identidade. Então, quando Paulo, apóstolo, fala assim: transformável pela renovação da vossa mente, vírgula, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não renovarmos a nossa mente em Cristo Jesus, não iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando, vamos colocar sobre uma pessoa, e talvez seja isso que muitos não entendem, né? Que é a conversão. Uma pessoa aí, ela é muito má, né?
uma mente criminosa. E ela aceita Jesus. A Bíblia fala que, então, aceitando Jesus, ele começa, então, ter uma vida bem melhor de ação. Só que a vida dele, né? E aí a gente, abre parênteses aí, a gente de repente já encontrou muita gente que aceitou Jesus, mas passado o tempo ele voltou de novo e fez todas as outras coisas ruins. E a gente diz assim, essa pessoa não tem Jesus, essa pessoa é isso e aquilo. A gente começa então a falar a nossa opinião sobre alguém. Só que essa pessoa aceitou Jesus como Senhor da sua vida, então uma da parte da vida dele, questão do espírito dele, foi transformado. Mas a mente dele continua sendo uma mente natural. Uma mente pensando em fazer coisas que não deveria fazer. E aí um belo dia, dentro da igreja, ouvindo, cantando, chorando, o louvor, ele sai, porque a mente dele ainda é uma mente que não está sendo preparado, não estava sendo preparado para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não está preparado, então, logo, ele vai ter muita dificuldade. Vai ser uma luta que ele vai ter diária para que essa mente seja transformada. Então, por isso a palavra aqui do apóstolo dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformá-los pela renovação da vossa mente. Mente. Minha avó dizia assim, que mente vazia é a oficina do... Mente vazia é a oficina do Lula, né? Eu não sei, do governo. Mas mente vazia é a oficina de algumas coisas. Então Paulo diz assim que nós precisamos então agora passar pelo processo de renovação. Alguém aqui já renovou seu guarda-roupa? Nesses últimos 20 anos? Já renovou? Ninguém, irmãos. Oi? Nem o Omar, que é assim um cara que tem dinheiro. Tinha 20 anos, você renovou. Então renovar. Não pode renovar do seu marido, tá, irmãos? Aí está fora. Mas, renovar é jogar fora algumas coisas, hein? Tem coisa que é coisa de velho, né? Você entra no seu guarda-roupa, você abre o guarda-roupa, tem um monte de roupa, não serve mais, mas está lá. Né? Você olha e fala assim, essa camisa me servia quando eu tinha 18 anos. Você tem 50 hoje. Né? E fica lá jogado. Guardado, né? E aí nós precisamos, né? E a gente vai comprando, ao ponto de dizer que nós precisamos arrumar outro guarda-roupa porque não cabe mais as coisas, né? Então nós precisamos, né? E aí tem coisa absurda que eu não entendo. Eu nunca vi uma mulher calçar 40 pares de sapato uma vez só, mas existe essa mulher, né? Mas existe. Então precisa renovar. Pastor, o senhor está dando uma boa ideia, eu jogar tudo fora, comprar de novo. Não, eu estou dizendo que muitas coisas precisam renovar. E o nosso guarda-roupa precisa renovar, né? Em nome de Jesus. E aí, renovação é isso. Eu preciso tirar algumas coisas da minha mente e acrescentar outras coisas. E essas coisas são princípios e valores da Bíblia. Senão, a gente vai viver aqui nessa igreja, trabalhar nessa igreja e ainda ter Jesus como Salvador, mas a nossa mente ainda dizendo, não funciona, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, está difícil. Não, mesmo orando está difícil. Então, eu preciso agora renovar essa mente. E aí, o nosso desejo nessa noite é tentar falar para você, está difícil, vou tirar. E acostumei. E essa noite é muito interessante dizer que uma pessoa de consciência espiritual, consciência renovada, enxerga Deus e pensa nas coisas de Deus. Uma pessoa que tem uma consciência espiritual, uma consciência renovada, ela enxerga Deus e pensa nas coisas de Deus. Amém, querido? Olha para o teu irmão e diga assim, eu acredito nisso.
Mas o que acontece então com essa pessoa? Muitas pessoas experimentam o nascimento espiritual, nascem de novo, se convertem a Jesus e tornam crente, mas não renova a consciência ou a sua mente. E aí elas ficam sem compreender direito os pensamentos de Deus, né? Uma das coisas, o maior questionamento nosso, por não compreender as coisas de Deus, por não ter renovação da mente, a gente lê a Bíblia e a gente não compreende a Bíblia, ou a gente acha muito bom aquele texto, mas colocar aquele texto na nossa vida, na prática da nossa vida, nós não concordamos porque a gente não entende. E essa pessoa, ela não tem uma mente ainda renovada da visão de se pensar, de modo que relacionamos com Deus. E dessa forma, relacionamento com Deus, nós vamos acreditar numa mente renovada. Amém, irmãos? E aí, passos que você pode dar para conseguir uma renovação da sua consciência. E aí, anote aí se você quiser. Mude o seu pensamento. Dê uma atitude de uma atitude negativa para uma atitude o quê? Positiva. E aí abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Eu quero te ajudar dentro de uma palavra textual aqui. Mateus capítulo 14. Abre a sua Bíblia que não está aí. Eu acho que está à parte. Temos aqui um exemplo disso na Bíblia, de renovação de mente, de uma atitude negativa para uma atitude positiva. E aqui o homem em questão é Pedro, né? Novamente, discípulo de Jesus. Então, Mateus capítulo 14, lá no versículo 22, amém? Lemos a partir do versículo 22 que certa vez o discípulo de Jesus estava em um barco no mar da Galileia. Ele estava no barco, tranquilo, pescando, lá, né? Tranquilo. E aí no versículo 24 e 25, lemos que era uma de madrugada que uma forte tempestade veio sobre eles. E as ondas do mar eram tão altas que o barco parecia virar e os discípulos faziam de tudo para equilibrar o barco. Quando de repente viram Jesus, que vinha sobre as águas, caminhando em direção a eles. E naquela época, irmãos, para que a gente entenda o texto, havia entre os marinheiros, uma crença popular que dizia que quando alguém visse um fantasma no mar, era porque o barco iria se afundar. Então você agora começa a entender o desespero dos discípulos. Porque alguns chamaram que era fantasma, né? Se era fantasma, se tinha uma crença na época, eles diziam, nós vamos morrer todos aqui. Porque segundo essa crença, quem vê esse fantasma, o barco vai se afundar. Mas aí, quando Jesus falou assim, não, coragem, sou eu, não tenham medo, né? E aí Pedro gritou no versículo, se és o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Uma coisa muito importante da característica de Pedro, que é um sanguíneo, irmãos. E aí, se você é sanguíneo, preste atenção. Uma característica de Pedro é que ele sempre falava sem pensar. Uma característica de sanguíneo, esse é um bônus para você, é que o sanguíneo fala muitas vezes sem pensar no que ele está falando. E muito sanguíneo, ele complica ele mesmo. A ver, diante de uma situação, ele primeiro levanta a mão, eu faço, depois ele sofre, porque ele paga um preço muito alto, porque ele deu a palavra dele. Né? Não tem sanguíneo aqui, né, irmãos? Amém? Então, uma característica de Pedro é que ele sempre falava sem pensar. Se você olhar na Bíblia, Pedro sempre falava. Se era para isso, levantar a mão, estou indo. Ele corria, ele falava, né?
Mas aí, Jesus diz assim: pois bem, Pedro, vem andando sobre as águas então. Olha que furada. Por ele falar sem pensar, Jesus diz assim também para ele assim: ó, então tá bom. Então você está dizendo, se for eu mesmo que mande andar sobre as águas, então venha você sobre as águas agora. E aí lemos no versículo 29 que Pedro, ao ouvir essa ordem, aceitou imediatamente a palavra de Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Agora, vamos parar um pouquinho aqui, porque nós estamos falando sobre mude o seu pensamento em uma atitude que era negativa para positiva, amém? Mude a sua mente, que era uma atitude negativa para uma atitude positiva. Então vamos parar um pouquinho aqui, para a gente ver essa questão de Pedro. Humanamente falando, irmãos, é impossível, hoje ainda, humanamente falando, é impossível alguém andar sobre as águas. É impossível. Mas a Bíblia fala que Pedro aceitou a palavra de Jesus. Naquele momento, Pedro mudou de pensamento. Ele mudou da atitude negativa para a atitude positiva. Ele jamais havia pensado na vida dele que um dia ele pudesse andar acima das águas. Então Pedro, renovando o seu pensamento, nós estamos falando de renovação, ele creu em Jesus e ele começou a andar sobre as águas. Saiu do barco e começou então a andar sobre as águas. Mudou o seu pensamento sobre a impossibilidade de andar sobre as águas. Acreditando então em Jesus, então ele aceitou o desafio e agiu e saiu. Então, irmãos, isso aqui é muito tremendo, a gente olhar esse texto do ponto de vista de mudar a mente. Pedro, então, aqui, ele se arriscou? Sim. Tinha vento forte? Tinha. Mas Pedro mudou somente nesse momento para aceitar na palavra de Deus. Então aqui Pedro enfrentou as ondas, ele molhou os pés, o passo e começou a andar sobre as águas. Eu vejo assim, que coisa deliciosa então, né? Mas de repente, Pedro parou no versículo 30. Pedro olhou em volta, sentiu o vento, viu o barco afastado e voltou para o seu antigo modo de pensar então. Aquele pensamento dele, de repente, falou assim: estranho, Pedro dizendo, estou andando sobre as águas. Eu não sou peixe, não sou jacaré para andar, para fazer isso. E de repente veio na sua cabeça de novo, ser humano não faz isso. Isso é impossível, né? Então, imediatamente também Pedro mudou seu pensamento. E eu quero só parar um pouquinho, irmãos. Por que a gente está dizendo sobre a renovação da mente, mudar o pensamento? Muitos de nós, ou de repente todos nós aqui, já fizemos coisas que Deus mandou a gente fazer, e a gente aceitou, a gente renovou, acreditou em Deus, e de repente nós começamos a fazer, mas aí pelas ondas, pela dificuldade, pelo clamor, a gente começa então a olhar para a gente e dizer assim: não, isso é impossível, o que estou fazendo? O que estou fazendo? A gente então começa, a mente foi renovada, mas diante das ondas a gente retrocede o pensamento. A gente começa a pensar assim, mas para aí, eu não deveria estar fazendo isso. Eu não deveria estar nisso, porque essa é uma coisa até impossível. Aí tenta aquela palavrinha do diabo, né? Eu não mereço isso, eu sou um verme, né? Não, outras pessoas que deveriam estar andando, não eu. Então a gente retrocede. E tem que Pedro, que não podia andar sobre as águas, ele começou a fazer o quê? Se afundar então nas águas.
E aí Pedro havia recebido uma palavra que Jesus, baseado na palavra, ele renovou a consciência, já tinha renovado a consciência. Jesus então mandou ele andar, ele foi, mas de algum instante, no mudar de consciência, se eu pensar, aquilo que era impossível, imediatamente Pedro começou a afundar-se. Uma das coisas importantes, como conceito que eu vejo, querido, se vivemos a situação segundo a carne, faremos aquilo que a própria carne nos dita para fazermos. Uma coisa que eu gosto muito disso aqui, e a renovação da mente é tomar atitude contra o que o mundo diz. Isso é renovação de mente. Renovação de mente é acreditar na palavra de Deus. Então, renovação de mente é uma leitura bíblica. Por mais que muitos dizem assim, o Velho Testamento eu não compreendo. Mas se você lê o Velho Testamento, lá tem histórias sobrenaturais. Lá tem história assim de algo que Deus transforma para mostrar para as autoridades. Lá tem histórias de pessoas doidas que passaram o Mar Vermelho. E se você olhar aonde eles passaram em cima de uma ponte de rocha dentro do mar. Coincidência? É porque Deus mandou ele abrir ali naquele lugar. Os outros lugares era fundo demais, mas naquele lugar havia uma ponte. Então quando a gente lê o Velho Testamento, as leituras nos fazem renovar nossa mente, querido. E aí, falando em mente, eu quero falar uma coisa para você. Se você pegar os prognósticos negativos de todos os políticos ou analista político hoje, da esfera de segurança, você não vive, e você vai começar a agir como eles agem. Porque a questão de renovação de mente, quando se fala da leitura da Bíblia, é porque na Bíblia está a solução para muitas coisas, e uma delas nasce aqui na nossa mente. Querido, se você hoje abrir os jornais, os telejornais que temos aí, nós não votaríamos em ninguém hoje. É essa a ideia. Porque nossa mente está preparada para não fazer mais isso. A questão está tão complicada no mundo que a nossa mente está sendo preparada para não acreditar mais em ninguém, nem em Deus. Porque o que a gente ouve sobre igreja, sobre algumas coisas, nos faz entender que não deveria mesmo acreditar. Então nós temos assim uma necessidade, como Pedro, de renovar nossa mente, baseado na palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente. Porque se nós pregássemos aqui, irmãos, que Deus pode curar você, salvar você, é uma coisa, é verdadeiro, mas eu preciso acreditar, eu preciso mudar meu pensamento, que Deus pode fazer todas essas coisas. Entende? Então, Pedro, quando ele aceitou a palavra de Deus, ele começou a andar sobre as águas, era impossível. Mas quando ele, então, olhou para a dificuldade, Pedro, então, voltou ao seu antigo pensamento, que foi assim que ele não deveria estar fazendo aquelas coisas. A Bíblia fala, e a gente sabe disso, irmãos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E por que nós não somos então? Por que a nossa vida é estar comendo pão e migalha? Onde está a palavra de Deus que nos diz que somos mais do que vencedores? Talvez ela está na Bíblia, mas não está na nossa mente, na nossa consciência, chamado de renovação. Precisamos renovar. Lembra aquela ilustração de uma criança que conseguiu tirar outro amiguinho dele quando a pedra de gelo quebrou, se afundou, ele foi lá, o guri, a pessoa tirou e colocou para fora, e alguém depois questionou como uma criança desse tamanho poderia tirar alguém da água. E alguém dizia assim: é porque não tinha ninguém para dizer que ela não podia. É verdade, irmãos. Uma pessoa com uma mente em Cristo, ela pode todas as coisas. Uma pessoa que tenha, tipo assim, muitos aqui eu sei, de alguns ou de quase todos, que tem projetos financeiros, né? Mas de alguma forma estão tentando mudar de pensamento. Eu não entendi por que quer mudar. Se Deus deu. Se Deus deu, como Deus chamou Pedro para andar sobre as águas, então começa a andar sobre as águas. Mesmo que lá você vai ter uma avaliação negativa, dizer que vai quebrar, que vai ser isso ou aquilo, você tem que continuar. Você não pode parar, você não pode mudar a sua mente para com o que as pessoas estão dizendo sobre o seu empreendimento. E eu digo assim, irmãos, eu estou em pé pregando ainda porque eu acredito, a minha mente, eu acredito nas promessas de Deus na minha vida e eu vou morrer acreditando. Porque seria algo de fracasso eu voltar e sentar e ficar lá a chorar por uma coisa que eu desisti, eu não posso. Então renovar a mente, irmãos, é através da leitura da Bíblia, aprendendo a pensar nas coisas que são de cima, e você experimentará o que é sobrenatural de Deus. A palavra de Deus está cheia de vida positiva para você. Amém, irmãos? Olhe para o teu irmão e diga assim: mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. Por que uma pessoa coloca um revólver na cabeça e dá um tiro? Por que uma pessoa pega remédio lá e toma para morrer? Veneno não é remédio, né? É porque ele está acreditando que a vida, que essa vida que não vale mais nada, e que a vida após a morte vai ser bem melhor do que essa o qual ele está deixando. Então o suicida, ele tão somente ele quer viver uma vida melhor. E dando cabo da sua vida, ele está achando que vai viver melhor em outro lugar. Mas o desejo dele é viver melhor aonde ele está, mas não consegue. E aí quando você convence alguém a não cometer o suicídio, se você perguntar para ela, tem um monte de problemas. Tem um monte de problemas que ela tem. E ela queria tirar a sua vida por causa disso. O que a gente tem que fazer é mudar o pensamento dela, não é isso? Aí a gente coloca o psicólogo para mudar a cabeça dela, não é isso? Vai lá, tem um psicólogo, 10 sessões aí. O psicólogo vai trabalhar com ela para mudar a mente dela. Mas aí depois da sessão, daqui 2, 3 meses, vem tudo de volta, você vai encontrar de repente lá na ponte da Ceará, querendo se matar de novo. Porque tudo na vida, nessa vida, infelizmente, o diabo colocou seu dedo de uma forma de negativismo, infelizmente. Você conversa com alguém é negativo, não vai dar certo. Se você perguntar a algum irmão, igreja, alguma coisa, ele vai dar uma palavra negativa para você, infelizmente. É por isso que muitas das vezes a gente não pode encontrar os nossos sonhos
para determinada pessoa, porque ele é muito linguarudo. E ele vai colocar coisas que ele pensa. Aí você olha a vida dele, e você percebe que ele nunca vai crescer, porque a vida dele somente ele pensa coisa negativa. Então precisamos mudar nossa mente. E para mudar nossa mente, é através da palavra de Deus, né, irmão? Porque você vai ouvir Deus dizendo quem é você. Pastor, eu não sei quem sou eu. Aí complicou, amiguinho. Aí é mais 2 Coca-Cola e 1 quilo de carne assada para a gente conversar. Segundo, treine a consciência a pensar em sobrenatural. Precisamos crer em milagres. Alguns acham que o tempo dos milagres acabaram e vivem dizendo: eu acho que isso é muito difícil, que Deus pode fazer, isso é impossível acontecer. Deus não age mais hoje como agia antigamente, como Deus agia no passado. Já ouviram alguém falar isso? Sim ou não? Não, Deus não age mais como agia antigamente. Né? Deus hoje vai agir, Deus vai falar comigo hoje pelo WhatsApp, pelo Face e tantas ferramentas aí abençoadas, né? Mas não vai ser assim. Abra a sua Bíblia de novo, lá em João, capítulo 6. Deixa aberto lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre treinar a consciência. Jesus fez isso. Treine a consciência a pensar em sobrenatural. João, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Então, aqui estão atitudes que sempre existiu, mas Jesus quer corrigi-la, como podemos ver a vida dos discípulos. Jesus foi uma pessoa muito poderosa, irmãos. Jesus sabia, Jesus tinha pedagogia correta para algumas coisas. Como mude esse pensamento em Mateus 14. E agora treinando a nossa consciência a pensar no sobrenatural de Deus. Essa semana, eu e algumas pessoas ouvimos de pessoas dizer assim: eu acredito que a Bíblia existe, né? Eu acredito. Eu digo, aleluia! Mas algumas coisas, né? Aí vem a consciência. Algumas coisas é difícil a gente mudar ou aceitar, né? Essa pessoa, ela ama Jesus, ama Deus. Mas agora nós temos que passar pelo, então, um treinamento de consciência, né? E pensar no sobrenatural de Deus. Então o treinamento para nossa consciência é sempre em pensar no sobrenatural. Porque no racional nós já temos. 2 mais 2 são 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. 12 mais 12 aí eu não sei mais, eu acho que é 24. E assim sucessivamente. Então, racionalmente, nós já sabemos. Mas a questão não é treinar nossa mente para isso, né? Alguém aqui já fez leitura dinâmica? Já fez esse curso gostoso? Que treina você a fazer algumas coisas? Se já, então treinaram você muito bem. Então, agora o treinamento que nós precisamos é treinar nossa consciência a pensar no sobrenatural de Deus. E aí, João 6. No versículo 1, certa vez, quando Jesus saiu para o deserto, 5.000 pessoas foram junto com ele, seguindo ele. E aí no versículo 10 desse capítulo, a Bíblia diz que estavam ali quase 5.000 homens. Em outros evangelhos, a gente pode ler assim: foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e as crianças, né? Então era bem mais do que 5.000, ficando à tarde o povo teve fome. Interessante que naquela época, o censo, alguém só contava homens, as mulheres ficavam fora, né? Então, eu acredito, 5.000 homens, e eu acredito, vamos colocar mais 5.000 mulheres, né? Ou até 7.000 mulheres acompanhando a Jesus. E criança deveria, eles são
eram igual mais ou menos nordestino, de 7 a 10 filhos, mais ou menos. Né? Baianos, né? E então naquela época era mais ou menos 10 filhos. E chega a dizer que tinha até 15, tudo normal. Né? E andando de cavalo, ou no caso de camelo, ok, ainda andando de barco. Então eu acredito mais de 15 mil pessoas estavam ali para ser alimentados. Então Jesus começa então a treinar a consciência deles para algo sobrenatural. Eles sabiam contar. Disseram, tem mais ou menos 5 mil pessoas, sabiam contar. Depois Jesus chamou então Felipe e disse para Felipe o seguinte: Felipe, este povo está com fome, alimenta-os. Ele diz, onde vamos comprar comida para toda a gente? E no versículo 6, Jesus então começa o treinamento para Felipe, para o discípulo. Sabia muito bem que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. E agora? Se você fosse Felipe, se um de nós estivesse no lugar de Felipe, o que nós iríamos fazer? Nós estamos treinando nossa mente. Então, eu fico imaginando assim, Felipe como alguém batista, ele vai lá e organiza uma equipe, né? Felipe, ele lá eu chamo 4 pessoas, com ele 5, e ele leva essas 5 para um lugar e começa a estudar. E a pergunta é, como vamos aumentar essa multidão, pessoal? E aí ele começa então a fazer algumas coisas, né? E o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor mandou que dê alimento para esses 8 mil pessoas aí no deserto. E eu reuni vocês agora para pensar numa maneira de fazer isso. Vocês têm alguma ideia? Sabe aquela ideia absurda, idiota, impossível? Foi a ideia que Jesus teve. E aí diz assim, precisamos alimentar esse pessoal. Jesus poderia fazer um milagre antes de entregar essa tarefa? Poderia. Mas Jesus queria saber deles. Porque eles estavam onde? Em treinamento. Discípulos estavam vivendo em treinamento. Então Jesus começa, certamente, nessa reunião, falaram para Felipe assim, você está louco, Felipe? Não vê que estamos no deserto, estavam no deserto mesmo? Não estamos no centro de Jerusalém? É impossível pensar em alimentar toda essa gente nesse deserto. Aí um outro da equipe deveria ter comentado e falou assim, temos dinheiro suficiente, Felipe? Vamos precisar de pelo menos 200 moedas de prata para alimentar esse povo. Temos dinheiro em caixa? É essa pergunta que fala para a igreja, quando fala que vai fazer algo sobrenatural. E o outro talvez diria, Felipe, será que alguém sabe de alguma padaria por perto da redondeza capaz de fabricar tantos pães para alimentar esse povo? E talvez o outro, para encerrar, dizia, na minha opinião, já está ficando tarde, é melhor mandar esse pessoal embora para suas casas. Então Felipe daria aquela reunião por encerrada. Ele pegou todas as ideias. E todas as ideias tão somente na questão negativa do impossível. Já imaginou a situação? Felipe então informando para Jesus, dizendo ao Senhor Jesus, não tem como, quando a gente olha no versículo 7, não tem como alimentar esse povo. Então, mas aí no versículo 8, a Bíblia fala que um discípulo chamado André, filho da Vera, irmão de Simão, Pedro, veio chegando com 5 pães e 2 peixes na mão, no versículo 10. Esse era o lanchinho que a dona Vera tinha dado para André. Dona Vera preparou o lanchinho e falou, André, você vai para o discipulado agora, então está aqui 5 peixinhos para você. Peixinho não, era 5 dourados, né? Peixinho. E então
André chegou nas mãos com esses peixinhos. Felipe deve ter pensado assim, né? André, deixa de brincadeira. Você acha que com 5 pães e 2 peixes vão dar para alimentar mais de 8.000 pessoas? Você perdeu o juízo, perdeu a razão? Mas André da Vera, que não estava vendo a situação segundo a carne, que não estava vendo as coisas somente pela ótica natural, não deu ouvidos e foi até Jesus no versículo 9, que diz: Senhor Jesus, isso não é suficiente para alimentar todo este povo, mas eu trouxe a si mesmo. Toma aqui e vê o que o Senhor faz. André estava pensando, irmãos, aqui em milagres. Em milagres. Eu vou parar um pouquinho aqui. E de repente encerre por aqui. Sobre essa questão de treinar a nossa consciência a pensar sobre o sobrenatural. Domingo passado nós falamos que Deus deu uma visão a Noé, lembra? Mas quem tinha que fazer a arca era Noé, não Deus. Mas Deus deu um projeto para ele. Aqui nós vemos Jesus treinando esses discípulos para o sobrenatural. Eu fico pensando assim, irmãos, eu não sei como você está recebendo essa palavra ou como você vai receber. Tem muitas coisas que Deus fala com a gente poderosamente. Deus manda você fazer algo impossível, do ponto de vista racional. Deus manda você fazer algo que você fala, isso é impossível. E aí Deus manda você fazer algo impossível, e a tendência natural é você chamar a pessoa para dar opinião. E aí, dependendo das pessoas, elas vão dar opinião negativa diante do projeto que Deus lhe deu. Vai. Deus aqui chamou a quem? A Filipe, não foi? Deus deu uma responsabilidade para Filipe. Não foi para o restante, foi para Filipe. Era para Filipe trazer uma resposta, mas Filipe juntou alguns para conversar. E na conversa, nas ideias, não teve ideia. Porque as pessoas que ele chamou eram péssimas pessoas. Tem muitas pessoas que vão dizer de mim, da liderança, dizendo, pastor, parece que ele não chama a gente decisões. Eu não chamo, porque eu já conheço a sua vida. Eu não chamo, porque se eu chamar você, a gente não consegue fazer nada sobrenatural na igreja. Porque na sua visão, você vai dizer, não vai dar certo. Não temos dinheiro para comprar. E aí, querido, para que ouvir essas pessoas? Quando a gente chama a pessoa que está na visão. Na visão de André. Na visão de sobrenatural. E aí, nós entendemos o seguinte. Jesus deu algo para alguém fazer alguma coisa, não fizeram. E aí alguém que estava fora da ordem trouxe 5 peixes, 5. E Jesus então, a Bíblia fala, que Jesus então fez o que tinha que fazer. Fez milagre, todos foram saciados. Vocês conhecem a história. Então a nossa mente aqui na terra está sendo treinado para o sobrenatural, querido. Saiba-se disso. Se você viver 100 anos na terra, a sua mente estará sendo treinada para o sobrenatural de Deus. É por isso que muitos falam assim, eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu digo, você precisa ser treinado, querido. Quando você tem um concurso para fazer, o que você faz? Vai pescar? Quando você tem um concurso para fazer, você faz o quê? Vai para o bosque IP?
Quando você tem um concurso para fazer, você vai para onde? Viaja? Quando você tem um concurso para fazer, você vai treinar a sua mente. Você vai estudar. Quando você, não sei se tem muitos que estudam ainda, né? Quando você está sentado lá estudando, tem um professor abençoado dando aula, ele está fazendo o que com você? Está treinando você. Ele está dando uma aula, seja a matéria que for, treinando você. Cada etapa é um treinamento. E o que Jesus está fazendo com esse discípulo, está treinando ele, agora de uma forma sobrenatural. Porque pescaria eles sabiam, fazer pão eles sabiam, o que eles não sabiam era multiplicar esses peixes e os pães. Por que o milagre não acontece na nossa vida? A gente lê a Bíblia, não lê, irmãos? Mas por que isso não acontece na nossa vida? Porque na hora H, a nossa mente pula fora. A gente ora desacreditando na palavra. A gente fala desacreditando na palavra e a gente vai afundar como Pedro afundou. Precisamos, e aí eu continuo a dizer a você, a nossa renovação, o nosso treinamento, irmãos, vem pela palavra. Leitura da palavra. A Bíblia fala, eu entendo, André tinha o pensamento da possibilidade. Ele pensava em termos de milagre. E o resultado foi o quê? Jesus então abençoou. E a multidão foi alimentada. O que eu vejo isso é a minha opinião. É a minha opinião. É o que a Bíblia está dizendo agora. É a minha opinião. Me perdoe, é a minha opinião. Eu vejo o seguinte, irmãos. A questão hoje não é tanto salvação. A pessoa é salva. Se batiza. Mas a grande questão dela é a luta da consciência que não foi mudada. As pessoas aceitam Jesus, mas querem continuar tomando cerveja. O senhor está acusando. Não. Porque aí 10 anos da vida dela, 30 anos da vida dela, ela chegava em casa, abria a geladeira, pegava uma cerveja e gude. Não é isso? Chegava num bar, motivo da alegria dela, manda uma escola para lá. E toma. A mente dela está isso. Como estou com sede agora, me lembro de uma Coca-Cola bem gelada que eu parei de tomar. Então nossa mente tem muita coisa, querido. Ela precisa ser disciplinada. Falando em disciplina, eu vou falar de novo. Eu aceitei Jesus com 18 anos, rapidamente. Fui jogar bola. Joguei bola o dia todo. Lá no Jaraguari Velho. Joguei legal. Terminamos mais ou menos 3 horas da tarde. Deram um churrasco pra gente. De repente alguém me traz uma latinha. De que, pastor? Precisa falar? Traz uma latinha. Abri. Desceu até rasgando. Rara! E aí estou lá, de repente pensei assim, eu sou evangélico. Mas a mente foi culpada, porque é normal. É natural. É natural o cara te buzinar e você mostrar o dedo assim positivo. É natural, é normal. É natural o cara te pressionar na parede e você mandar ele pro lugar que a Dilma está, né? Afastada. Então você manda naturalmente. É natural, está aqui na mente. Às vezes o coração depois fala, você não podia. Mas a mente é natural, irmãos. Então você precisa o quê? Disciplinar a sua mente. Talvez você não ouça isso em lugar nenhum na igreja. Vai ouvir lá na igreja, traz esse envelope para cá cheio de dinheiro, que Deus vai te abençoar. De repente é isso. Mas talvez em lugar nenhum você ouça isso. Precisamos disciplinar a nossa mente.
Quem é casado, olha para sua mulher e diz assim: você é minha consciência. Vamos agora. Já que os homens falaram isso, nem todos os homens são assim. 99% é. Chega em casa, joga, quando era solteiro, pega o sapato, joga a parede, joga a meia cai lá na panela de feijão. Pega a cueca que está bem dura, joga e gruda na parede. Soa o nariz, paf, no sofá. No sofá, fica manchado. Aí ele casa. Ou solteiro ainda, está lá deitado, assistindo um jogo, né? Assistindo um jogo do Corinthians, não sei porquê. Esses caras precisam renovar a mente, os corintianos. Aí está assistindo o jogo lá. Ele solta aquele... Ele sai da sala correndo e nem ele aguenta. Aí ele casa, irmãos. Aí ele casa. Ele quer chegar e jogar o quê? Cueca lá no chão, roupa no chão, meia lá joga na parede, andar de cueca na casa, né? Suar o nariz, fazer 99,99% dos homens fazem isso, 1% não faz, que estão aqui na IBVA. Então, fazem tudo isso. Aí o que ele precisa fazer? Ele precisa treinar agora. Eu não estou só, eu não estou só. Tem alguém morando comigo, tem alguém morando comigo. Eu vou chegar em casa agora, eu vou lá para o quarto preparar isso. Eu não estou só. A questão não é casar, a questão é adaptar-se com o casamento, irmãos. Já falei isso. Não é não? Por que aqueles maridos chegam em casa tarde da noite, não está bebendo, mas ele não falou nada para a mulher? Aí ele chega 11 horas da noite, a mulher está lá. Como você foi, querido? Onde você foi, meu amor, meu jacarezinho? Onde você foi? E aí começa a aumentar a coisa. Onde você foi, seu sucuri fedido? E começa a aprofundar o relacionamento. Não é que ela quer saber, ela faz parte agora. Você deveria ter treinado a sua mente. Dizer assim: eu vou ligar para minha esposa, vou dizer para ela que eu vou chegar mais tarde hoje em casa. Mas ele está vivendo casado, porém solteiro, né? Aí ele traz aquele monte de corintiano na sala para assistir jogo. E aquela bagunça, aqueles barrigudos, né? E aí ele quer que a mulher trate ele bem. Ele tem que entender que ele tem uma mulher em casa, ele precisa treinar, ele devia ter treinado, né? Então olha para o seu cônjuge e diz assim: você é minha consciência. E essa consciência não falha, irmãos. Tenha certeza disso. Eu quero encerrar, tá, querido? Eu quero encerrar dizendo assim: última palavra. Oriente a sua consciência para aquilo que é excelente. E aí, Colossenses 3 diz assim: pensam, né? Põem o seu interesse nas coisas que são do alto, do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui na terra. A Bíblia então recomenda que nós possamos encher a nossa mente com aquilo que é do alto ou de cima. Pensar nas coisas que são de cima. O que são, pastor? Me lembro aqui de um casal de namorados, que eles tinham muita coisa para conversar. E aí, eles eram do interior, e aí sentaram junto. Para conversar. E aí a namorada olha para ele e diz a ele, fala umas coisas doces para mim, meu bem, para a gente inserir isso aqui. É uma piada, se você não rir, tudo bem. Ele diz: fala uma coisa doce para mim, querido, né? E esse querido, lá de Pontinho do Coxo, desculpe,
diz assim: rapadura, mel, arroz doce, doce de goiaba, doce disso. E começou a falar umas coisas doces para ele. Não era isso, né? Então pensar em coisas do alto não é pensar no sol, nas estrelas, nos planetas. Não é isso que a gente está dizendo aqui, tá, irmãos? Essas coisas são realidades espirituais, sim. São tanto que aquelas próprias de Deus, o que Deus nos fez, o que Deus nos tornou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus está dizendo que a nossa ambição, agora, nesta vida, deve ser descobrir em Deus quais são a nossa riqueza. É por isso que o versículo 1 e 2 diz: buscai as coisas lá de cima, pensai nas coisas lá de cima. As coisas que são do alto são todas excelentes, irmãos. Eu escrevi algumas coisas dizendo: em Cristo eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso, eu sou mais do que vencedor, eu sou perdoado, eu sou morada do Espírito Santo, eu sou nascido de Deus, eu sou livre. Isso é pensar nas coisas do alto. Amém? E essa palavra de Deus está dizendo, uma vez que a nossa vida está em Cristo Jesus no céu, nós devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que a nossa atitude seja determinada por elas. Obedeça a Deus, irmãos, a Bíblia fala. Renove a sua mente.